Corria o ano de 1966. José França de Sousa era um jovem militar de sucesso, carreira que conjugava com uma grande paixão, ser bombeiro. Em 1966, portanto, profissionalmente era oficial da Guarda Nacional Republicana, estava autorizado, era o único, aliás, oficial da Guarda na altura que exercia funções de bombeiro. E fui autorizado então, desde 63, a ser comandante dos Bombeiros Voluntários Lisboenses, associação onde eu entrei muito jovem e onde fui bombeiro antes de entrar na minha carreira militar. Quis o destino que a 6 de setembro de 1966, o então comandante dos Bombeiros Lisbonenses fosse destacado para comandar as operações de um incêndio que viria a ficar registado na história como uma enorme tragédia. Tudo aconteceu na Serra de Sintra. Às 7 da manhã do dia 7 de setembro, o fogo foi considerado dominado e a maior parte do pessoal das corporações, praticamente todo o distrito de Lisboa estava cá, regressaram aos quartéis. Tudo parecia controlado, mas 2 horas depois, o inferno regressa à Serra e as autoridades enviam militares para o terreno. No dia 7 de setembro, à tarde, estava a Serra completamente tomada pelo fogo, pondo em risco, inclusive, a própria vila de Sintra. José França de Sousa tinha regressado ao quartel quando é chamado de volta ao terreno e recebe a pior notícia. O fogo tinha feito vítimas. Na altura, informaram-me que não havia feridos nenhum, mas sim havia cerca de 20 e tal militares carbonizados e mortos. Estavam, portanto, ao longo do Alto Monte. 45 anos depois, José França de Sousa regressa à Serra de Sintra. E as memórias também. Eles estavam espalhados, uma área muito grande. Estavam espalhados. Mas o que mais me impressionou foi um grupo de 4 que estavam agarrados um ao outro. Essa foi a coisa mais chocante, aí que eu deduzo, que eles aperceberam-se que iam morrer, porque eles agarraram-se um ao outro, sem qualquer defesa. Foi o facto mais saliente e que ainda recordo com muita angústia. Tem imagens que nunca mais se apagam na vida de uma pessoa. Olá, José, como está? Isto foi com certeza um episódio que o marcou para sempre. E isto foi um homem habituado a ver tragédias, incêndios, estar na linha da frente, tudo isso. Mas este episódio foi traumático. Na vida do bombeiro, com 56 anos já de serviço, 54 aliás, há imagens que nunca mais se esquece. E há situações muito complicadas, de facto, que nós temos que viver. Costuma-se dizer que os bombeiros entram quando toda a gente foge. Mas, de facto, há imagens muito marcantes. São voluntários, muitos deles. Em Portugal, a maioria somos bombeiros voluntários. Mas, na minha vida de bombeiro, tenho mais anos de bombeiro que de militar. Porque entrei muito jovem para a minha associação dos Lisbonenses, onde ainda estou hoje, porque em 2001 saiu a lei a dizer que eu era velho para ser comandante de bombeiros, tive que passar ao quadro honorário, mas desempenhei as minhas funções nos órgãos sociais e continuo, é a minha associação onde eu estou como vice-presidente da Assembleia Geral neste momento. Mas estava eu a dizer que ao longo destes anos todos houve muita situação que nos marcou profundamente. É o fogo da Serra de Sintra, eram os fogos nas barracas que nós encontramos crianças a dormir enroladas em jornais, idosos. Portanto, é um leque de ocorrências. Foi o incêndio do Chiado, onde também esteve. Foi o Chiado. Eu considero os 2 maiores incêndios onde eu tive possibilidade de estar presente. Foi exatamente na área da floresta, foi o fogo da Serra de Sintra. Na área de fogos estruturais foi o fogo do Chiado. Agora, nós hoje vamos falar da Serra de Sintra, Vamos falar da Serra de Sintra. Vamos porque há muita gente com certeza que se lembra dessa tragédia. Há até quem se lembra de ver de Lisboa uma mancha tão grande que parecia uma bomba atómica, não era? Portanto, foi um fogo com uma força e uma dimensão... Na tarde do dia 6, por volta das 4 da tarde, o fogo da Serra de Sintra, visto da Cruz das Oliveiras, ao longe, parecia, de facto, um cogumelo de uma bomba atómica. Começou no dia 6, este incêndio? Olha, o fogo começou no dia 6, às 1h30 da tarde. Isto é segundo os relatos que eu tinha arquivados, portanto, documentação histórica. O fogo começou na zona da Lagoa Azul, Penhalonga, por volta da 1h30. Os bombeiros da área tiveram logo a primeira intervenção, pediram logo reforços. Entretanto, o fogo derivado a estar uma temperatura muito alta nesse dia, vento seco, propagou-se muito rapidamente. Propagou-se rapidamente
até porque a serra tinha uma carga muito grande, uma carga térmica de combustível enorme. Foi fácil. À tarde, dada a progressão do fogo, que era toda em Costa Sul, portanto, o fogo começou na zona da Lagoa Azul, Panhalonga, e foi-se arrastando tapado Valflor, Saldanha. Mas a progressão foi tão rápida que também rapidamente as autoridades começaram a perceber que não só as corporações de bombeiros envolvidas, não chegavam, não era? Isso já numa outra fase, estamos ainda no dia 6. O fogo foi dominado na madrugada do dia 7, 6 para 7. Mas com o nascer do sol, com o aumento de temperatura e provocado também pelas elevadas temperaturas do sol, o provocou uma alteração das pressões atmosféricas, acontece que começaram a aparecer ventos que levantaram, portanto, o fogo, a combustão. E uma série de projeções derivadas ao vento que foi aparecer variedíssimos focos de incêndio em outros sítios, inclusivamente em Costa Norte, que liga Sintra, chamada Estrada Velha de Sintra, que passa, portanto, por Monserrate até Ugaria Colares. Toda essa parte do dia 7 estava a serra completamente tomada por fogo. Estamos a falar de há quase 50 anos para 45 trás. anos. 45 anos, portanto, não existiam provavelmente as condições de equipamentos, não há telemóveis, não há... Não havia helicópteros. Não havia helicópteros, nem aviões para apagar fogos. Eram homens contra o fogo. Era um fogo combatido, era um fogo musculado, tinha que ser combatido musculadamente. Porque, efetivamente, e Ana agora ficou num assunto extremamente importante, o proletariado, com a falta de meios que havia na altura, portanto estamos a falar, não havia comunicações, não havia autotanques. No Conselho de Sintra só havia 3 autotanques velhos, que eram antigos autotanques que as gasolineiras davam aos bombeiros. Devia parecer uma gota de água perante aquela... Os carros praticamente não tinham água. Eu tinha nessa altura um pronto-socorro no Boveiro, que tinha 1200 litros, pomposamente naquela área, naquela altura era chamado quase um autotanque. Era água. Portanto, como é que o fogo se combatia? Deixa-me só interromper. É que houve uma coisa que me fez imensa impressão, é que o vosso equipamento próprio, os vossos fatos, era o mesmo de verão e de inverno, não era? E como as botas. As botas eram de borracha. Eram as botas de borracha. Era para o verão, era para o fogo de tomate e para o inverno para as inundações. A borracha no calor vai ser a pior coisa que se podia usar. Pior que o equipamento, não havia, portanto, equipamento de proteção individual, pior era o capacete que era de latão. Sabe que estar em temperaturas perto de 50 graus, com um latão em cima da cabeça, mas os homens aguentavam. Assim como hoje também a juventude também aguenta, outras circunstâncias, o bombeiro é sempre o mesmo, a massa é a mesma. Mas foi uma luta muito difícil. Era muito difícil. O fogo era combatido desta maneira. A tática era a quadrícula, os comandantes com o seu pessoal a bater o fogo e assim se apagavam os fogos. Evidentemente que hoje em dia, se acontecesse um fogo com aquelas dimensões que, não, aliás, não ia ter aquelas dimensões, os meios hoje são totalmente diferentes. Temos o apoio aéreo, temos bom equipamento individual, temos boas viaturas. Mas ali, deixe-me só avançar um bocadinho na história, porque vocês perderam de tal maneira o controle. O fogo era tão... tinha uma força tão grande, tão grande, tão grande, que tiveram que, o país teve que acionar os militares, chegaram a ter presidiários a combater este fogo, não foi? Tive 150 presos sob o meu comando no Linhó, na noite de 7 para 8. Porque aquela operação, como eu não considero falta de controle, o fogo é que era muito para tão poucos meios que podiam lá estar tecnicamente falando. Acontece que, dada a situação do fogo do dia 7, a operação, que era uma operação de âmbito de inspeção de incêndios, foi, por ordem do Governo, foi transformada numa operação militar. Portanto, o Governo Militar de Lisboa assumiu o comando da operação. Hoje em dia existiria uma operação de proteção civil. Portanto, militarmente, muitos militares, bombeiros de todos os distritos de Lisboa e de algumas corporações que tinham autotanques na altura de maior capacidade, Caldas da Rainha, Leiria e Elvas, vieram para cá. Todos os autotanques das câmaras municipais do distrito de Lisboa com água, civis. Portanto, chegámos a ter, no dia 8, cerca de 4.000 combatentes. E este grupo? Porque o combate era de dia e de noite, incansável, horas seguidas. O fogo começou no dia 6, à 1h30 da tarde, como já referi, e terminou às 5 da manhã, de 12 para 13, porque graças a Deus choveu. Começou a chover em Sintra. Foi a chuva que
que salvou... O último foco de incêndio, na noite de 12 para 13, era a Tapada do Morro que estava a arder. Foi salva... Foram salvos pelo São Pedro, quase. Pelo São Pedro. Foi o melhor bombeiro na altura. Foi o melhor bombeiro. Podia ter aparecido mais cedo, não era? Podia ter Mas vindo. Aquele calor era terrível e aumentava também, como já explicou, por causa do calor no solo. Portanto, foram 6 dias de combate 6 intenso. dias e 6 noites. Esse grupo que falou ali na reportagem e que foi vítima do fogo, que grupo era esse? Era um grupo de bombeiros? Era um grupo de militares? Não. Era um pelotão do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa de Queluz. Portanto, no dia 7, como já referi, o Governo Militar de Lisboa entrou em ação. Foi montar mesmo uma operação militar. E esse pelotão foi enviado para a zona dos Capuchos. Portanto, deduz que tenha subido a estrada da Malveira da Serra em direção aos Capuchos e aí detectaram com o fogo que vinha do flanco direito da área da Quinta do Saldanha. Generosamente os militares, e cumprindo com elevado espírito de missão, o aspirante que mandava aquele grupo de militares ordenou que eles saíssem das 4 caminhonetes, aliás, caminhões, que cada um deles tinha um depósito de gasolina, que eram viaturas antigas da Segunda Guerra Mundial, e uma capacidade de combustível muito grande, que ajudou muito depois a propagação do fogo, quando o fogo atingiu os caminhões. Eles tentaram apagar o fogo, mas coitados, não tinham água, não, se calhar tinham material sapador rudimentar, e naquela altura via-se labaredas que tinham mais de 8 e 10 metros de altura. Portanto, eles, como não conseguiram, tentaram primeiro arrombar as portas das minas que estão debaixo da serra. Há vestígios na altura que eles tentaram arrombar. Os seus têm conseguido entrar na mina, todo o Alto do Monte por baixo é uma mina. E eles tinham ido para lá e tinham-se salvo. Mas não conseguiram. A solução foi subir o Alto do Monte. Simplesmente, quando chegaram ao Alto do Monte, o fogo vinha do outro lado, ficaram completamente cercados. Portanto, aliás, quando vocês começaram a perceber que esse grupo tinha desaparecido, não conseguiram perceber logo o que é que tinha acontecido? Não. Chegaram a suspeitar até que eles teriam aproveitado para fugir, não era? Sim, levantou-se essa hipótese, segundo consta nos jornais da época, porque eles estavam mobilizados para Angola e iam embarcar dia 26. E como desapareceram, e que toda aquela área estava tomada por fogo, não havia possibilidade de se lá ir fazer reconhecimentos, saber o que é que se estava a passar com eles, todas as hipóteses eram possíveis na altura. Para fugir à guerra no dia 8, colonial. No dia 8, eu estava a desempenhar funções no comando coordenador com o inspetor de incêndios, que era o coronel Rogério Cansado, já falecido também. E por volta das 2h30 da tarde, é recebida uma chamada no posto de comando, a dizer que tinha havido várias explosões de granadas, que havia muitos feridos. As medidas que se tomaram de imediato foi o Hospital de Cidental para a prevenção rigorosa. Nessa altura não havia bancos de sangue. Em Lisboa havia apenas um médico que tinha um grande banco de sangue, era o Dr. Filipe Vaz, que se deslocou para o hospital. E eu fui nomeado, juntamente com o então comandante dos bombeiros de Algarão, comandante Ferraz, mais o ajudante dos militares de Lisboa, comandante Serra e Morto, ambos já falecidos, fui nomeado para ir com uma coluna de ambulâncias ao Alto do Monte buscar os feridos, fazer o levantamento e o transporte dos feridos. Quando lá chegou, o que é que encontrou? Encontrei um forreal da Polícia Militar que estava lá há muitas horas sozinho, com sede e com fome, como militar. E ele é que me disse, não há feridos, estão mas é todos mortos. Quem chegou àquele cenário, era um cenário dantesco, não era? Porque era um cenário que revelava um desespero enorme daquelas pessoas, porque muitos deles estavam abraçados. Eu não percorri a área toda. Não ia fazer nada, portanto, não percorri a área toda. Eu e o comandante Serra e Moura fomos a um local onde, aí sim, eu vi, são imagens que nunca mais se esqueça, 4 militares que estavam abraçados e carbonizados da barriga para baixo. Portanto, eles tiveram noção que iam morrer. Estou convencido, e também é a opinião dos médicos que fizeram as autópsias, que isto também relata a época, que eles teriam morrido intoxicados, primeiro. A maioria deve ter morrido intoxicado, e os outros carbonizados, mas já depois de estarem inconscientes. Mesmo quando se está preparado para lidar com a tragédia, com o perigo, com
enfim, tudo indicava que vocês estavam num cenário terrivelmente perigoso em que o pior também podia acontecer. Mas quando está olhos nos olhos, perante um cenário desses, que idade é que tinha na altura, José França? 31 anos. Era novo. Provavelmente foi a pior imagem que viu na sua vida. Das piores imagens, mas infelizmente tenho visto outras. Mas aquela foi muito chocante. Foi chocante. Foi chocante. Como é que porquê? E sabe porquê é que foi chocante? Porque militares fazer o serviço militar obrigatório, que são nomeados para determinada missão, e encontrando a morte naquele terreno, portanto, eles foram em defesa das populações, eles foram os autênticos bombeiros, sem meios. Portanto, isto foi de uma generosidade brutal. Enfim, imagino que esse quadro todo, serem militares, estarem quase a ir para a guerra colonial e morrerem desta forma trágica e, obviamente, dolorosa, deve-lhe ter dado um enorme respeito por aquela gente e ter uma imagem, tanto que volta a esse sítio e há uma celebração de homenagem quase todos os anos em relação a no dia 7 de essas setembro, vítimas. todos os anos, o Regimento de Artilharia de Queluz faz a missa, comemorando essa data tão triste, não é? Olha, e o incêndio do Chiado também o marcou muito? Como? O incêndio do Chiado. O incêndio do Chiado foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Penso que foi o incêndio do século. Foi um incêndio do século. E Deus queira que não torne a ver outro Chiado. Foi muito difícil de combater. Mas muito difícil. E eu estou admirado. Mas aí já entra a formação que o bombeiro hoje tem, o equipamento que o bombeiro tem, os meios que dispõe, no meio daquele contexto todo, onde tiveram 1.200 bombeiros, todo o distrito de Lisboa e alguns de outros distritos, e no meio daquela guerra toda, que não era uma guerra, com o arrebentamento dos computadores, eu estou admirado como é que, efetivamente, infelizmente, só morreram 2 pessoas. Foi um fogo tremendo, muito difícil de combater, porque eram prédios muito antigos. Como era verão e a gente tem a mania de arrumar as coisas de inverno nos sótãos, os sótãos tinham aquecimentos para o inverno, etc. E foi de facto uma propagação muito rápida que o fogo teve. Mas foi também uma grande entrega de todos os bombeiros ou das pessoas envolvidas a tentar combater aquele incêndio. Tanto que há um colega seu que fratura um braço, não é? Não. Não foi um colega seu? Há um bombeiro da minha corporação, que se ele me estiver a ouvir, lembra-se que é o Rui Luís, que quando estava a fazer o ataque a um prédio junto ao Grandela, na Rua do Ouro, por causa de um problema de um vidro, tem um corte profundo do braço, Hospital São José. Pronto, disse para o meu segundo comandante, ou para o ajudante. Com este já não se conta para ajudar. Já não se conta. Qual o meu espanto que ao fim da tarde aparece ele com 22 pontos, outra vez a combater o fogo. Para combater o fogo, portanto... Isto é que define o espírito do bombeiro voluntário. Isso é que define os heróis, não é? Não Acha que em Portugal se faz a devida homenagem aos bombeiros? É uma pergunta muito difícil de responder. Mas Portugal deve muito aos seus bombeiros. E aqui também falo dos profissionais. Mas a maioria são os bombeiros voluntários. Neste momento, segundo as estatísticas, deve andar à volta de 38 mil homens. É o bombeiro que, de facto, está permanentemente disponível para poder ajudar a população. Se bem que, hoje, derivado às condições da sociedade portuguesa, já é mais difícil ser-se bombeiro. Por bombeiro voluntário, porque eu tenho exemplos que há bombeiros que omitem junto à entidade patronal que são bombeiros voluntários. Porquê? Porquê? Porque normalmente o bombeiro voluntário é chamado, antigamente era ao som da sirene da corporação da área, hoje modernamente é por telemóveis. E evidentemente que se um patrão tem um empregado, por exemplo, a trabalhar com uma máquina de precisão, e se é bombeiro voluntário, evidentemente não vai largar a máquina e prejudicar o patrão para ir combater um fogo. Mas os bombeiros, hoje em dia, têm os apoios, principalmente, numa primeira fase, de muitas câmaras municipais. A população também vai apoiando. Portanto, há gente muito jovem
que continua a querer ser bombeiro. Graças a Deus. Graças não a Deus. Há um decréscimo de pessoas que se não há crise de voluntariado. Porque hoje em dia a juventude aparece muito. Se vir programas de bombeiros, revistas de bombeiros, vê muitas corporações têm o seu grupo de cadetes, os seus grupos de infantes. É a juventude que uns são filhos de outros bombeiros, outros são netos, outros que é a própria família e eles são gostam de ir para lá. Pelo espírito, mas ninguém é obrigado. Atenção, eles estão lá voluntariamente. Mas são miúdos que entram, podem agora entrar com 14 anos, alguns mais novos, a partir dos 10 são os infantes, que desde que sejam muito bem enquadrados, o comandante do Corpo de Bombeiros diz que possa provocar que eles sejam muito bem formados e enquadrados, é o futuro dessas corporações. Porque, por exemplo, num lote de 30, quando eles atingem a idade de poder fazer a escola de bombeiros, que é uma escola que normalmente se faz em 9 meses agora, e são 300 e muitas horas de formação, porque a formação é praticamente igual aos profissionais. O voluntário só não recebe o vencimento. Mas talvez desse grupo de jovens, por média entre 30 jovens que entram para um corpo de bombeiros, passados uns anos, se calhar 15, são bombeiros. Portanto, é uma injeção de juventude. É a continuidade do corpo de bombeiros. O senhor está de acordo com as críticas que às vezes se fazem aos bombeiros, tanto aos voluntários como aos profissionais? Não lhe custa? A mim custa-me porque eu entendo que, desde que o bombeiro esteja bem formado e desde que... vou começar um bocadinho mais atrás. Para já, não é bombeiro quem quer. Não pode ser. É quem pode. Porque depois de ingressar voluntariamente a corporação, tem regulamentos, é um sacerdócio, tem regulamentos, tem que ter muita formação, etc. Mas é como em todas as profissões, há maus e bons, mas graças a Deus, maioritariamente os bombeiros portugueses não têm, a população e a nação não têm razão de queixa deles, antes pelo contrário. Deve-lhes muito. Olhe, falámos aqui de um episódio muito, muito traumático e cada vez se fala mais de uma coisa que a psicologia chama stress pós-traumático. Vocês têm tempo para ter stress pós-traumático? Muitas vezes não. Não, pois não. Não. Pensar no próximo episódio e na próxima... Muitas vezes é vir uma noite estafado num fogo e a tomar bem fazer a barba de repente para ir picar o ponto, senão o patrão põe na rua. Senhor Tenente Coronel, muito obrigada. Para mim foi um prazer. Foi muito bom ouvirmos as suas histórias, a visão que tem... Eu apenas queria permitir o seguinte. Diga. Contrariamente àquilo que foi falado o outro dia, comandantes de bombeiros vivos que estiveram nas operações de 1966 a Serra Sintra, somos 2. Eu quero aqui mandar um abraço ao meu amigo Zé Alberto Caetano, comandante dos bombeiros da UPCGM, com 80 e tal anos, que está vivo, graças a Deus. Fantástico. Manda um abraço e nós oferecemos um belo aplauso a estes 2 senhores. Muito obrigada. Deixe estar.